Se você chegou nesse vídeo pela palavra traição, pela indignação que isso lhe causa, então estamos juntos nessa, porque essa pessoa aqui do outro lado fica indignada. Porque a traição não é só sobre o coração partido do cônjuge, da pessoa, né, ou da família que foi traída, é sobre a quebra de um contrato. E ele pode sim ser um contrato de casamento, pode ser um contrato de lealdade com uma empresa. Enfim, temos aí diversas possibilidades de traição. Uma família inteira pode ser devastada com isso, não é, gente? Pode ter até mesmo um contrato com a nação. E a gente vai ver aí no vídeo de hoje. A infidelidade pode sim distrair os lares, e isso não é isolado, isso é no mundo inteiro, em todos os continentes, em todas as culturas. Mas o que acontece quando essa falha de caráter entra no ambiente de trabalho ou afeta a segurança de um país? A gente vai entender por que a traição pode ser muito mais do que um erro pessoal, como algumas pessoas dizem. Pode ser um defeito fatal que pode sim colocar em xeque a sua honra, o seu emprego e a sua posição no mundo. A traição, ela é a quebra deliberada, gente, e grave da lealdade e da confiança. Né? Ao momento que você trai, a pessoa vai sim manchar a sua própria reputação e violar os princípios, né, que podem resultar na perda da estima, do respeito ali das pessoas que o cercam e da própria dignidade que ele construiu ao longo dos anos, seja na empresa ou seja na sua família. No mundo corporativo, né, o pão e a comunhão a gente pode traduzir como confiança e compliance. Um executivo com um salário milionário tem o futuro da empresa e o destino de centenas de famílias ali nas suas mãos, né, ao conduzir essa empresa. E nos dias atuais a gente sabe que a maioria de nós, eu me incluo nesse público, consome produtos, serviços de empresas não só pelo preço, e sim pelo valor de mercado. Eu não compro numa loja de móveis se ela desmatar ilegalmente para construir seus móveis, um exemplo. Né? Não vou consumir de produtos de beleza que testam tudo em animais. Então a gente tem o valor da empresa. Como esse valor fica perante o mercado se o CEO dessa empresa estava ali no show do Coldplay, vê se vocês se recordam, em manchetes aí, e lembram do caso do executivo que foi pego naquele show do Coldplay. Ele é executivo, né, de uma grande empresa, flagrado ali aos beijos num camarote com a chefe de recursos humanos da mesma empresa. Né, o detalhe é que ambos eram casados, mas não um com o outro. Vamos lá. O que pode acontecer nisso, né? Conflito de interesse. Isso não é apenas uma fofoca de corredor de café da empresa. É um grande conflito de interesse. A pessoa responsável por contratar e demitir, gerir a ética da empresa estava envolvida em uma relação secreta com o segundo maior líder da empresa. O resultado foi que ambos foram demitidos. Né? A traição, nesse caso, foi um ato de irresponsabilidade que quebrou, sim, a confiança da diretoria e do mercado. E eu ainda levo um pouco mais a fundo, né? Destruíram as suas próprias famílias, né? Colocaram em xeque ali o bem-estar das suas famílias uma vez que perderam o emprego. E nós sabemos que o ambiente corporativo ou de fábrica é muito comum, infelizmente, é comum, não é para ser normalizado. A traição entre colegas de trabalho, né? Porque a gente fica mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que com a nossa própria família. Agora, com foco nas famílias, né? Aquela traição
que vem do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizades, é aquele círculo mais protegido, né? Onde uma mulher foi criada como filha pela tia, comeu na mesma mesa, viajou junto, foi literalmente tratada como filha. A traição, nesse caso, é a negação do laço de sangue, né? Vocês lembram do jogador Hulk? Que passou muitos anos casado, teve sempre a sobrinha da esposa, desde criança, junto com eles. E no final ele se divorciou da esposa e ficou com a sobrinha. Esse caso, ele fica aqui, ó, na minha garganta. Porque é mais do que traição. Isso é mais, isso vai além, né? Uma família toda envolvida. Eu toquei nesse assunto esses dias com meu marido, porque ele contou que num jogo de futebol a torcida ficava gritando: "Dê sobrinha", não sei o que, eu não posso usar essa palavra aqui, mas "dê sobrinha". Falei pra ele, falei, meu, você imagina, né, nós termos um filho e ele ser o protagonista de uma história dessa. Eu ficaria muito decepcionada, né, a honra da minha criação, da criação dele, estaria ali em teste também. É um polêmico programa que voltou, e eu adoro, independente dos casos serem reais ou não, se chama Casos de Família, né? Onde a Cristina Rocha traz alguns casos. Isso explica o sucesso absurdo de tantos e tantos anos desse programa no ar, tanto que pediam muito nas redes sociais para que ele voltasse, né? Porque a audiência, ela se conecta com a dor da traição na família. É aquela ferida aberta na nossa sociedade, né? Quem trai a esposa, o marido, o irmão, a tia, quem trai esse pacto mais sagrado está mostrando que falta algo muito maior dentro de si, além do caráter, né? Falar de traição, gente, me deixa com o estômago revirado, né? Por diversos motivos. As pessoas podem falar a verdade, mas elas preferem trair. E é neste ponto, falando de traição, que chegamos ao Código de Honra do Exército Americano. Existe uma crença, não só oficial, mas culturalmente enraizada no país, que tem um rigor espantoso. O homem que não é capaz de ser leal à sua esposa, à mãe dos seus filhos, não será capaz de ser leal à sua pátria e à sua bandeira. A lógica pode aparentar ser fria e implacável, né? Mas a infidelidade é vista como uma falha de caráter gravíssimo. Se você não é capaz de cumprir o juramento mais fundamental da sua vida pessoal, que é o casamento, onde você jurou estar juntos na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, cada cultura ali com seus juramentos. Imagine se você estivesse sob pressão, tendo ali alguma tentação, até mesmo por egoísmo. Como podem confiar que essa pessoa manterá o juramento de servir a uma nação, de manter segredos e de arriscar a vida pelos seus colegas? É por isso que militares pegos em flagrante, ali, cometendo adultério, sendo infiéis, podem enfrentar sérias consequências, incluindo a expulsão. O pão da vida pessoal é o primeiro teste. Se você trai a quem está na sua comunhão mais íntima, você falha no teste de ser um homem ou uma mulher de honra. E falar de honra, nós poderíamos fazer um vídeo só para esse tema, né? Porque hoje está em extinção a honra na nossa sociedade. Você que chegou até aqui, olhe para a sua vida. Você é leal
aos seus amigos e familiares? Você cumpre o que promete no seu trabalho? A traição, seja ela qual for, começa com a traição do nosso próprio caráter. O caso do CEO, o caso do Hulk, nos mostram que sempre a nossa falha tem um preço público. Onde está a sua lealdade? Você é o tipo de pessoa que partiria o pão e depois daria o beijo da traição? Deixe a sua opinião e os seus próprios exemplos aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever para mais vídeos que desafiam a nossa reflexão. Até a próxima!